Saudações! Ontem, empreendedores, hoje, bastiões, investidores. E aí, sexta-feira, dia da maldade, dia de véspera de descanso, de estar mais próximo da família, estar mais reflexivo por conta do futuro dos familiares. Este tripulante que vos fala, Arnaldo Vergueiro, o motorista desta nave espacial chamada Último Bastião, que deu uma reformulada, deu uma chacoalhada, porque na vida a gente tem que estar sempre chacoalhando, porque às vezes o açúcar fica no fundo e aí a vida fica um pouquinho amarga. Então, gente, vamos lá. Papo de hoje, papo que interessa a todo mundo. Din-din, guardadinho, din-din, guardadinho, pensando no futuro, aposentadoria, uma emergência que tenha um saldo um pouco maior do que o nosso fundo emergencial. Nós já falamos em fundo emergencial, investimento de curto, médio e longo prazo. Curto e médio, agora é o investimento melhor, o de longo prazo. Mas vamos estar sempre falando sobre esses investimentos. E aí, gente, o nosso primeiro papo de hoje, interessantíssimo, é a visão do pensamento equivocado, que diz o seguinte: investir é só colocar dinheiro e esperar render. Gente, isso é para leigo, para quem é ingênuo. Investimento não é sorte. Investimento é estratégia. Tudo tem que ter estratégia e controle. Nada pode fugir das nossas diretrizes. E aí, nesse vídeo, nós vamos construir, nós vamos dar o conceito, vamos construir não, nós vamos dar o conceito para desconstruir a ideia infantil, ingênua, vamos falar assim, uma ideia ingênua de que investir é colocar dinheiro e esperar milagre. A realidade é um pouco mais severa do que esse tipo de pensamento. E aí, nós precisamos analisar neste conceito, nessa dinâmica. Quem não entende o jogo vira o prêmio de quem entende. Olha que papo. Ih, esse cara está com papo cabeça hoje, sexta-feira. É isso mesmo. Se você não entende as regras do jogo, você vira parte do jogo de quem entende as regras. E aí nós precisamos entender as tendências do mercado. A princípio, a primeira cultura que nós temos que ter em relação a isso. Gente, o brasileiro, ele não tem a mentalidade de investidor, mas ele tem a mentalidade de apostador, porque ele acha que se ele apostar, ele vai ganhar mais do que supostamente ganharia o investidor. Gente, essa cultura desse pensamento, isso aí é só um pensamento que, a meu ver, é muito ingênuo e esperançoso. Por quê? Porque ele visa, não, Deus proverá. Deus proverá se você tiver estratégia. Se você estiver jogando joguinho, gastando dinheiro que você não tem ou não pode gastar, Deus não vai prover nada não, cara. Uma coisa que, fazendo só um ponto e vírgula aqui, eu particularmente só peço a Deus uma coisa: saúde. O resto a gente corre atrás. Como falava o amigo lá na televisão, saúde, paz, e o resto a gente corre atrás. É esse negócio. E essa ideia do correr atrás também é meio complicada. A gente tem que correr na frente, porque quem corre atrás nunca alcança. Temos que correr na frente. E aí nós temos que parar com o pensamento e confundir o que é aplicar com investir. Aplicação é uma coisa, investimento é outra. E isso normalmente é um erro que custa caro. Quando eu falei anteriormente, se você não sabe a regra do jogo, você vai ser peça do jogo de alguém que sabe a regra. Fica a dica, hein? Sexta-feira, na hora que você for tomar ali teu Beer Night, tu pensa, pô, e aquele Arnaldão Bastião, ele falou um papo aí que eu achei maneiro. Pô, tu não sabe a regra do jogo, você vai ser peça do jogo de alguém que sabe a regra. Pô, legal. Começa a pensar assim. E aí, a diferença entre aplicar e investir, você começa a entender, a visualizar que o quê? Aplicar é igual deixar o dinheiro parado em algum lugar com baixo risco e com baixo retorno. Isso é aplicar.
Investir é alocar recursos com riscos calculados para multiplicar com propósito. Qual é a diferença entre você aplicar um valor com um baixo risco e baixo retorno para você investir e alocar recursos com um risco calculado para multiplicar com propósito? É a ideia de você pensar fora da caixa, com investimentos que sejam friamente calculados, e você tem ali uma margem de erro que esteja dentro dos teus cálculos. Isso não pode fugir aos teus controles. Essa é a diferença. Mas enquanto você não sabe o que é investir, comece aplicando, para você já gerar o hábito. Vai aplicando. Eu vou ter um baixo rendimento, mas também tem um baixo risco. E aí, com parte do rendimento do que você está aplicando, você pode começar a investir, correr um pouco mais de risco dentro de uma realidade controlada. Isso pode ser o quê? Você tem um investimento que te deu uma remuneração maior sobre os juros que você ganhou do que foi aplicado em relação a você deixar o dinheiro preso um pouco mais de tempo. Se o dinheiro ficar preso mais tempo, a remuneração vai ser melhor. Olha que papo. Interessante, né? E aí, sem mentalidade de dono, não existe investimento. Você precisa pensar como o papo de hoje é uma extensão do de ontem. Investir também é empreender, mas investir não é só empreender. É você, como diria ali o Chapolin Colorado, meus movimentos são friamente calculados. Quando você se der bem, não contavam com minha astúcia. E aí, antes de investir, você precisa ter o fundo de emergência, que nós já conversamos, você precisa ter um controle muito bom e muito grande sobre os teus gastos, e você precisa ter objetivo claro de curto, médio e longo prazo. Isso aqui é para quê? Isso aqui é o emergencial. Curto prazo é para quê? Para isso. Esse médio, para quê? O longo, para quê? Não, não, não. Eu tenho que ter o controle dessa situação. Por quê? O verdadeiro conhecimento, ele não começa quando você pega o valor e disponibiliza para a instituição financeira a custas de uma remuneração pelo dinheiro que você deixou. Não. O verdadeiro investimento, ele começa quando você começa a ter o conhecimento sobre a operação que você está fazendo. E aí, quando você detém esse conhecimento sobre essa operação, o que você conclui? Você tem o controle. Se você tem o controle, você pode parar de aplicar e começar a investir, porque os teus riscos serão controlados. Você não vai pegar o teu dinheiro, não vai colocar num... Por exemplo, eu particularmente, eu não tenho, primeiramente, eu não tenho nenhum carinho, nenhum apreço por um investimento em criptomoeda, porque no Brasil ainda não tem legislação para isso. Então, eu, particularmente, não recomendo muito criptomoeda. Mas para aqueles que olham a criptomoeda como um negócio sensacional, eu digo, cara, de 5% a 10% é mais do que suficiente, porque aí a criptomoeda ela não será vista como uma aplicação, e sim um investimento, porque o risco é calculado, porque o valor que você colocou lá é baixo. Se você perder, o suposto prejuízo é pequeno, entendeu? E aí, uma outra coisa que as pessoas pensam, eu vou investir para ficar rico. Não, eu vou investir. O pensamento tem que ser o contrário. Eu vou investir para ficar rico. Não, eu vou investir para amanhã, depois eu não passar necessidade. A equação ela é inversamente proporcional. Então, ao invés de você falar, eu vou investir para ficar rico, você pense da seguinte forma: eu vou investir para não me manter pobre, para eu poder ter segurança e garantir esta mesma segurança para a minha descendência. Entendeu? Porque com o conhecimento financeiro básico, você já se coloca à frente de pelo menos 80% a 90% da população. Conhecimento financeiro básico. Conforme for passando o tempo,
porque isso também não é uma tarefa de ontem para hoje. Não, vou pegar meu dinheiro todo, vou botar na bolsa de valores, vou estourar a banca. Não, não vai. Você vai começar aqui devagarzinho, vai entendendo como é que funciona, vai fazendo devagarzinho e vai obtendo retorno. E aí, você já vai estar adiante de muita gente, não tenha dúvida. Com isso, a que conclusão você chega? Você começa a perceber que a realidade ela é bem diferente quando você percebe o que realmente está por trás do comportamento dos investidores. E aí você tem tipos de investimento. Vamos falar isso sem jargões. Não, porque o índice do não sei o quê, do não sei o que lá, ninguém explica essa bagaça direito. Ninguém desmiuça esse negócio. Nós vamos desmiuçar no momento certo, não é agora. Agora é o momento da gente conversar, da gente começar a amadurecer a ideia. Então, nós vamos começar com renda fixa, renda variável. A renda fixa, ela te dá um valor que você já tem ali previamente ideia do que seja. A renda variável, ela dá uma oscilada. Mas você pode, por meio de dados estatísticos, observar como esse investimento funcionou nos últimos 12 meses. Esse investimento funcionou nos últimos 24 meses. Ou esse investimento funcionou nos últimos 36 até 60 meses. E aí, quanto mais amplo for esse teu pensamento, quanto mais ampla for essa visão sobre este investimento em relação ao prazo, mais calculado se torna o risco que você vai correr. Tipo, um fundo vai render um pouco mais do que uma renda fixa. Se o fundo rende mais do que a renda fixa, você vai lá e observa o fundo. Aqui. Nos últimos 12 meses, esse fundo se comportou dessa forma. Nos últimos 24 meses, foi assim. Os últimos 36 foi assim. Os últimos 60 meses, pô, esse investimento fez isso, isso, isso. Gente, qualquer risco que você vá correr aí está calculado. Você não entrou ali de orelhada sem saber o que estava fazendo, não. É como o cara que mergulha numa piscina, porque ele já estudou a piscina, ele já sabe da profundidade, ele sabe que ele pode mergulhar ali. Essa é a ideia. Quando você falar entre fundos, ações, imóveis, você vai começar a perceber que isso tem uma dinâmica diferente. A gente ganha um pouco mais de experiência com a prática, gente. Não cobre de você o que você ainda não tem. Por exemplo, já falei anteriormente, vou repetir. Ah, tá. Pô, Arnaldo, eu estou pensando em comprar um imóvel para investimento, para alugar. Eu não te aconselho. Você vai gastar dinheiro com ITBI, você vai gastar dinheiro com escritura, você vai gastar dinheiro com certidão, e o rendimento que você vai ter deste investimento, 0,4, dependendo do imóvel, 0,4, 0,5. Aí alguém fala, mas um imóvel de temporada, ele rende sempre um pouco mais. Sim, mas o imóvel de temporada, ele tem o quê? Ele tem um risco maior. E quando é baixa temporada? Ninguém aluga. Entendeu? E investimento depende de uma coisa chamada constância. É como o crescimento do nosso canal. Está crescendo, graças ao bom Deus, está crescendo de forma muito interessante, primeiramente por conta da vontade de Deus e depois da dedicação e do trabalho que esse meu diretor me trata quando ele me coloca no tronco para trabalhar. Desculpe, quando ele, assim, ele é um cara legal, quando ele me dá os conselhos corretos e tal. Então, isso tudo é investimento. Isso aqui, o nosso canal, aqui, Último Bastião, ele é, ao mesmo tempo que o empreendedorismo, um investimento. Gente, final de semana normalmente dá um número menor de visualizações por conta de engajamento. Isso é normal. Mas a gente também em relação a isso, descansa um pouco a nossa imagem do que eu ficar postando vídeo todo dia. Por isso que os nossos vídeos
são de segunda a sexta-feira. Até mesmo ficar olhando para a minha cara todo dia vai causar insônia, vai causar dor de cabeça, pesadelo, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa entender que cada investimento tem uma dinâmica diferente. Em relação ao aluguel, eu vou dizer, olha só, bota o dinheiro num fundo imobiliário. Eu acho maravilhoso. Por quê? No fundo imobiliário, eu sou dono junto com um monte de gente. Um montão de gentão. Você, Bastião, com dinheirão no bolso. Por quê? Você é dono de um imóvel comercial, normalmente é uma loja de shopping, são várias que tem. Loja de shopping é procurada. Vocês podem ver que shopping não para vazio. Quando tem shopping vazio, pode contar uma coisa: a falha está no marketing. Se o shopping não está, como normalmente eu digo, quiser discutir falar sobre a recessão, marca o shopping 4 horas da tarde, num sábado, praça de alimentação. Se tiver vazio, ou o filme que está passando no cinema não é bom, que eu acho difícil, porque os filmes hoje são muito bons, ou tem um problema de marketing. Esse shopping pode não ter lojas que eles chamam de loja âncora, pode não ter lojas que eles chamem de âncora, que sejam atrativas para aquele público naquele local. Mas se você pesquisar direitinho os fundos, esse fundo imobiliário aqui está pagando tanto. Fundo imobiliário, ele vai dar mais de 1%. Ele faz pelo menos o dobro do que você ganharia no aluguel do imóvel. Então, ele vale muito mais a pena. E aí, nós começamos a ter que, depois que você faz essa análise, vamos lá, o que é retorno real e o que é ilusão de ganho? Vou dar um exemplo. Retorno real é quanto você ganhou, enquanto você foi remunerado no bruto. E aí você tira a ilusão, que nós chamamos de ilusão de ganho, que são taxas cobradas pelas instituições financeiras, perda da inflação. E aí tem uma coisa que as pessoas não analisam dessa forma, que é o quê? Você atualizar o dinheiro. Eu tenho 1 milhão. Se eu só botar lá, eu consegui um investimento aí que me dá 1% ao mês. Todo mês eu tiro 10 mil. Pego os 10 mil e gasto. Pego os 10 mil e gasto todo mês. O rendimento vai continuar o mesmo, possivelmente ali na casa de 1%. Mas o poder de compra destes 10 mil reais, ele vai começar a se perder cada vez mais. Por quê? Por conta da inflação. Eu não estou permitindo que o meu dinheiro seja atualizado. Isso é uma coisa. A atualização do valor é uma coisa. O rendimento, o retorno real, ele está acima disso. Ele é o valor total menos inflação, taxa, participação das instituições financeiras. E aí, hoje, a ideia é que o dinheiro parado hoje, ele te empobrece amanhã. Assim como o dinheiro mal investido hoje, ele te derruba amanhã. Você precisa pensar bem, precisa ter uma orientação bem tranquila em relação a fazer esse tipo de investimento. E aí, gente, o maior investimento, inicialmente, que você possa fazer, vamos começar a pensar nisso. Qual é o maior investimento que você possa fazer hoje? Primeiro, em você mesmo. Vai estudar. Que isso, Arnaldo? Olha só. Educação, leitura, rede de contato, tempo de qualidade, saúde mental, disciplina. Isso tem valores muito acima dos valores que nós podemos computar como financeiros. É quando a gente vem com aquele papo do o ganho financeiro foi esse, mas qual foi o lucro real? Aí você está vendo aqui, educação, leitura, rede de contatos, tempo de qualidade, saúde mental, disciplina, tranquilidade para os teus descendentes. Isso aí você não acha que é muito mais do que dinheiro? Quem não investe em si vai aprender de uma maneira muito difícil e muito complicada quando tiver que entender que gasta tentando tapar buracos no futuro. Se você não investir agora, quando a gente fala sobre isso aí é filosófico pra caramba. Não é só investimento de dinheiro, não. É investimento, olha só, um investimento sensacional para quem tem filhos. A melhor educação possível para os seus descendentes. Isso lá na frente, quando ele tiver que disputar uma vaga no mercado de trabalho,
e ele tiver um estudo de excelência, porque isso também é investimento, você vai entender. Quando ele tiver melhor gabaritado para galgar uma aprovação num concurso público, isso também é diferença. E aí, rapaziada, nós temos que começar a pensar de uma forma muito diferente e nós precisamos começar a pensar em destravar a nossa mente. Nós precisamos começar a pensar em destravar o pensamento. Por quê? O pobre pensa no preço, o rico pensa no valor, o investidor pensa no retorno. E se você ainda não pergunta, ou melhor, se você pergunta quanto custa, você não empreendeu e não aprendeu a pensar em investir. A propósito, quando nós estamos falando aqui do o pobre pensa no preço, o rico pensa no valor, o investidor pensa no retorno, gente, quando vocês observarem esta frase, tenham a mais absoluta certeza de que esta frase não tem nada a ver com retorno financeiro. Quando nós estamos falando de pobreza aqui, é inclusive pobreza de espírito, é pobreza de pensamento, é pobreza de falta de visão das coisas. E quando nós falarmos de riqueza, nós estamos falando desse comportamento em abundância. E o investidor é o cara que consegue entender essa dinâmica, ele dá a chacoalhada e retira o que é de melhor para ele, independentemente do retorno ser financeiro ou o retorno ser um lucro muito maior, que é uma garantia, uma segurança de vida no futuro. Entende? E aí, gente, fechamos o nosso papo de sexta-feira. Está todo mundo já aí com pressa para sair, para tomar os beer night. Com isso, apreciem a vida com respeito e disciplina. Mas pode passar um pouquinho da moderação. Não esqueça, deixar um futuro melhor para a nossa descendência é nossa obrigação, ok? Gente, um beijo e um queijo e boa sexta-feira a todos. Segunda-feira, papo de política, hein? E tem uns negócios aí para eu falar com vocês. Mas vocês vão gostar da ideia, porque é um problema, mas logo atrás vem a solução, ok? Tchau, gente! Até segunda, hein?